Aleluia, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Graças a Deus. Vamos então dar continuidade à segunda parte da grande série, a história de Bartimeu, baseada no texto bíblico do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, o versículo 46. Hoje vamos destacar a condição de Bartimeu de estar sentado à beira do caminho. Vamos ler o texto bíblico do verso 46. Jesus encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento maravilhoso que temos nós juntos, estarmos estudando, meditando na Tua Palavra, que tem revolucionado a história de muitos e vai continuar, Senhor, mudando e escrevendo em cada um de nós uma nova história, um novo rumo, uma nova direção. Ó Deus querido e santo, nós tomamos posse de muitas mais bênçãos que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, graças a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, para sempre. Glória a Deus. O texto que li, texto bíblico, é da tradução Novo Testamento, linguagem de hoje. Esse texto nos aponta para um detalhe, talvez em nossas leituras ou passagens por esse texto não tenhamos nos apercebido. Bartimeu desejava mais que um começo. Bartimeu experimentara assim o começo de sua vida de crença, considerando-se até então aprendiz da fé. Veja, na vida com Deus, na vida em Cristo, existem fases. Não existe uma única fase, porque nós somos terrenos e estamos vivendo o tempo cronos, é o tempo do nosso relógio, não é? Dos minutos, das horas, dos dias, meses e anos. O tempo divino é o kairos, não é? Nessa linguagem original da Bíblia Sagrada, que é o tempo da eternidade. Então nós precisamos passar por etapas. Quando cada um de nós passou pelo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, outros fizeram pós-graduação, mestrado, doutorado, cada um teve que caminhar por etapas, né? Semelhantemente, na história de Bartimeu, vai acontecer a mesma coisa. Bartimeu, ele estava sendo nutrido pelas histórias que ele ouvia a respeito do que Jesus realizava, e ele então ele já se identificava como um crédulo, um crente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por que nós falamos o título, a expressão crente, né? Lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, quando o Senhor Jesus, ele já ressurreto, aparece para os seus discípulos que estavam escondidos, amedrontados. Ele diz para Tomé: Tomé, pega no meu lado e nas minhas feridas, meus cravos, para que tu possas ser crente, né? E não incrédulo. Então, é um termo que nós utilizamos nas nossas comunidades. Então, Bartimeu, ele experimentara um começo, mas agora ele descobrira qual era a missão principal de Jesus e qual a sua promessa. Então ele passou a desejar aquilo que Jesus tinha de mais precioso: a salvação e a vida eterna. Veja, os homens, é um destaque aqui, talvez um parênteses que eu gostaria de abrir. Os homens podem fazer o que eles desejarem, tomarem as decisões que quiserem, ocuparem as posições, exercerem funções que eles entenderem que devem ocupar, até mesmo cargos
públicos, majoritários, que eles, de modo planejado, queiram nessas funções ocupar, né? Mas um diferencial, eu digo isso porque há quem ignore a Deus, há quem queira fazer exatamente o contrário, o oposto do Criador. O Criador criou tudo organizado, né? Quem se opõe desorganiza. O Criador, ele tem prazer na sua criação, o melhor da sua criação é o ser humano. Quem se opõe tem prazer na destruição. Tudo isso por uma questão de inveja, né? O Criador, ele fez o homem, fez a mulher. Quem se opõe quer fazer diferente, de maneira desordeira, de maneira confusa, e você sabe exatamente a que eu estou me referindo, né? O Criador, ele trata com o homem por meio do elemento fé. Quem se opõe, quem se mostra contrário a isso, tenta abafar, né? Tenta afirmar, né? Tenta sufocar esse exercício da fé, do crer, do acreditar no invisível, mas real, né? Então, o que estes que se opõem não podem fazer, eles não podem gerar a vida eterna, eles não podem se eternizar. Um dia eles passarão. Nós vamos ver nessa história de Bartimeu. A grande pergunta que aqui eu vou fazer, vou deixar você aí meditando até que nós possamos chegar a essa parte da história. Quem estava passando, era Jesus ou era Bartimeu? Vou repetir a pergunta. Quem era que estava passando naquela estrada de Jericó? Era Jesus que estava passando? Era a multidão que estava passando? Ou era Bartimeu? Fica a pergunta e nós obteremos a resposta mais adiante. Então, Bartimeu não queria viver agora somente um começo, que era de estar sendo ali despertado à fé, enquanto ele ouvia os testemunhos, as histórias. Ele desejava algo mais. Bartimeu já estava sentindo, né, o aroma da vida abundante, da vida eterna, a virtude que o homem algum poderá ele imitar ou fazer semelhante. Somente o nosso Criador é que pode conceder. Então, ainda que a morte ela venha limitar a todos nós, porque está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 27, que a todos os homens está ordenado morrerem uma vez, né? Então isso é decreto divino, a todos os homens está ordenado morrer uma vez, e com a morte segue-se o juízo. Então ninguém tem poder, né, de impedir, de se rejuvenescer, né? Tanto é, nós citamos em um vídeo anterior, na carta do apóstolo Paulo, quando ele fala, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, ele diz que o nosso espírito, nosso homem interior se renova a cada dia. Então nós não colocamos a nossa confiança naquilo que vemos, porque aquilo que nós vemos com os olhos naturais passam, mas aquilo que nós não vemos permanece para todo sempre. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus por essa nossa reflexão dentro dessa palavra-chave de hoje, que é começo, e agora falando sobre a chave meio. Veja, de uma coisa Bartimeu estava bem consciente, a de que para alcançar o seu maior objetivo, o fim da sua fé, qual seria o fim da fé de Bartimeu? Seria exatamente receber o milagre. Ele queria ver, né? Nós vamos falar ainda sobre isso. Ele precisaria viver mais que um começo. Aleluia, oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Ele não queria ficar estático, ele não queria permanecer sentado. Eu disse também anteriormente, e eu vou repetir aqui, para não parecer um reprise de um mesmo vídeo. Ele não queria ficar assistindo a banda passar, ele queria fazer parte, né,
da multidão que era atraída pelo Mestre, que estava se tornando sábia por causa dos ensinamentos do Mestre. Os historiadores dizem que Jesus tinha um ministério tríplice: Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus realizava curas. Porém, o que mais Jesus fazia era ensinar. Daí então, você pode chegar já a uma primeira explicação: por que os estudos eles são mais longos que uma mensagem pregada, que uma cura realizada, não é? Tanto é que há exemplo de que Jesus ele ensinava mais do que pregava, é o Sermão da Montanha. Porque o Sermão da Montanha do Evangelho de São Mateus, ele começa no capítulo de número 5, verso 1, ele vai até o capítulo de número 7, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, se não me engano, versículo 27, mas confirme na sua Bíblia, não é? Então Jesus passa 3 capítulos ensinando acerca dos valores do reino dos céus. Então Bartimeu não queria viver apenas da sua decisão, da sua entrega, porque ele já havia aceito a Cristo ali enquanto ouvia falar a respeito dele, não é? Tanto é que ele já, na passagem de Jesus, já vai clamando, se ele pudesse já iria se levantando, não é? Mas ele imaginava certamente que Jesus iria parar, Jesus iria retornar, Jesus iria se dobrar, se colocar à altura dele, não é? E perguntar a ele o que ele gostaria que lhe fosse feito, não é? Que benefício lhe fosse prestado. Mas, como dissemos, vamos novamente aqui comentar, Jesus ele passa adiante porque ele tinha um objetivo. Jesus ele estava indo na direção de Jerusalém, então ele estava determinado para o que ele viera fazer. Jesus não deixava dúvida, não estava inseguro, não estava com medo. Tanto é que Jesus, quando ele está carregando o madeiro, finalmente indo até o Monte Calvário, Jesus ele só para no meio do caminho por conta do peso, por conta do cansaço extremo devido a surra, não é? As chicotadas que ele levara. Então veio alguém ali, Simão Cireneu, não é? E o ajuda a carregar aquela cruz. Mas Jesus ele vai até o final, ele se entrega, não é? Como uma ovelha ao matadouro. Ele se entregou voluntariamente. Então agora Bartimeu ele está se apresentando para viver mais que um começo. Bartimeu ele deseja sair. Veja agora a revelação do Espírito Santo aqui, especificamente para essa chave, não é? Começo e meio, né? Ele queria sair da margem e vir para o meio. Olha que maravilha, medite bem sobre essa chave de revelação de Deus agora. Bartimeu queria viver mais que um começo. Ele queria sair da beira, da margem, vir para o meio. Sua determinação no decorrer da sua trajetória não o intimidaria. Ele não ficaria tímido. Quando Jesus viesse, inevitavelmente, ou quando ele viesse, né? Não Jesus agora. Quando ele viesse, inevitavelmente a enfrentar adversidades, lutas, aflições, tribulações que surgem pelo meio. Então, quando Jesus vai dar o recado para que chamem a Bartimeu, Bartimeu tem um desafio agora, ele se levantar daquele lugar ali, que ele estava assentado por quantas horas, por quantos dias, por quanto tempo, não é? Então veja a dificuldade dele para se levantar, para se posicionar. Há quem esteja vivendo de maneira cômoda, não é? Paralisada, uma vida sem fluxo, sem entusiasmo, sem mobilização, sem tomada de decisão, tomada de ação. Jesus está chamando Bartimeu. Quando nós falamos Bartimeu, gente, nós estamos falando de nós, para nós, viu? De nós e ao mesmo tempo para nós mesmos, porque Bartimeu já está dormindo em Cristo, né, esperando o glorioso dia do arrebatamento dos santos. Então
Jesus está dizendo: saia da margem, saia da beira, porque na margem você não vai ter profundidade, você não vai viver algo a mais, você vai viver apenas algo superficial. É como alguém que vive no interior do Amazonas, por exemplo, e nunca mergulha no rio, não é? Nunca avança com um motorzinho rabeta, não é? Para fazer travessia até o outro lado, por conta do medo. Então Jesus está chamando Bartimeu para sair da beira do superficial e viver a profundidade, viver uma vida de oração. Ele está nos chamando para viver uma vida mais intensa, para adorar, para louvar, para ser instrumento. Ele chama os discípulos e lhes diz: ide pregar o evangelho. Eles ficam na cidade de Jerusalém durante 49 dias, não é? Clamando, orando, talvez dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de nós. No 50º dia, que era o dia de Pentecostes, uma festa judaica, a festa da colheita, né, da agrícola, então ouviu-se um som de um vento intenso e forte que soprou sobre todos que estavam naquela casa. Atos capítulo 2 é o texto. E eles começaram a falar em novas línguas, em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora eles estão vivendo uma profundidade, uma intimidade, né, uma nova realidade, a autoridade, né, mais fidelidade, mais santidade, né, e vão viver mais idade. Então, essa é a palavra que nós temos aqui nesse nosso trecho, nessa página, dessa história. Que Deus abençoe a sua vida tremenda e poderosamente para a glória de Deus. Vamos então tomar uma posição? Faça isso. Que Deus te abençoe em nome de Cristo. Amém.